O nosso protagonista, chamado Yonsong, era apenas um caçador normal de rank C+. Entretanto, sua vida muda completamente quando um dia uma constelação oferece um contrato para ele. Apesar das condições muito ruins do contrato, ele aceita, pois queria ficar mais forte. Assim, ele é mandado para um lugar chamado Abismo para treinar e se tornar servo dessa constelação. Entretanto, ele acaba sendo pego em uma tempestade de mana, sendo jogado para um lugar desconhecido do abismo. Acreditando ser tudo apenas um treinamento preparado pela constelação, ele começa a se aventurar pelo abismo. Esta é a parte 11. Caso ainda não tenha visto as outras partes, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista tem acabado de passar no primeiro teste de treinamento da Guilda Icarus. Em seguida, o instrutor Ernest fala para continuarem com o próximo ataque. Yeonseong rapidamente percebe que vai vir de baixo, com isso ele nocauteia Anthony e desvia, sendo um monstro enorme tipo inseto de areia, chamado Rock Yeater. Essa criatura se esconde no solo e salta ao sentir a vibração enquanto devora seus inimigos, um predador temível que pertence às masmorras de classe B e superiores. Todos ficam surpresos dizendo que nem as masmorras de rank B são tão difíceis. Ernest fala que se não aguentam esse tanto, não tem direito de se chamarem de caçadores. Yeonseong comenta que isso é maravilhoso, dizendo que é assim que o nível de treinamento deve ser para um clã como o clã Icarus, onde esse instrutor é muito do seu agrado. Após isso, um cara se aproxima de Yeonseong e pergunta como ele sabia que os monstros viriam de baixo. Yeonseong responde pelo som, e o cara questiona se isso são artes marciais. Yeonseong pergunta por que ele estava tão interessado, o cara fala que não é nada. Após isso, o treinamento do clã continuou. Em seguida, invasão enquanto três deles estão amarrados juntos, treinamento de combate mágico subjugando seus parceiros enquanto eles estão sob efeitos de magia de ilusão. E pouco tempo depois, Ernest fala que parece que terminaram o aquecimento e depois de fazer uma pausa vão fazer uma raid na masmorra. Yeonseong pergunta se realmente estavam indo para uma masmorra. O outro cara responde que recentemente puderam criar masmorras no outro mundo. Em seguida, Yeonseong decide verificar os status desse cara chamado Smallwood e com isso descobre que ele é mais forte do que pensava. Assim, pensa que realmente não pode julgar uma pessoa pela aparência. De qualquer forma, se ele quiser um servo, vai precisar das informações das habilidades dele, então não ser capaz de ver isso é um saco. Smallwood questiona se ele pode ensiná-lo artes marciais, onde não tem nenhum caçador por aí que compartilhe seus dons. Yeonseong fala que mesmo que o ensinar, se não se esforçar, não vai ser capaz de acompanhar, onde de 100 apenas um consegue, e se ele realmente quiser chegar ao topo, provavelmente vai levar 100 anos. Smallwood fala que ele pode aumentar seus status em artes marciais rapidamente com magia. Yeonseong fala que Smallwood sabe mais sobre magia do que ele pensava. Smallwood diz que era um fã de artes marciais quando era mais jovem. Com isso, Yeonseong questiona por que ele não aprendeu. Ele revela que na época a primeira geração de artistas marciais já havia se aposentado, então não tinha como aprender. Devido a isso, Yeonseong decide que vai ensiná-lo artes marciais, pensando em mostrar suas habilidades e gradualmente elevar os status das artes marciais. Pouco tempo depois, Smallwood pergunta até quando Yeonseong vai continuar batendo nele. Yeonseong diz para ele se calar e começar a sentir a força em seu corpo. Yeonseong questiona se os magos não usam magia também quando fazem reforços físicos. Smallwood responde que não é puxando para fora do próprio corpo, onde usa magia para atrair a magia ao seu redor. Yeonseong comenta que isso certamente parece um incômodo, onde pode simplesmente mover sua própria magia. Smallwood diz que o método de Yeonseong parece ser bem mais difícil, mesmo assim Yeonseong diz para ele ir com calma e se não conseguir regulá-la vai usar sua força interior para controlá-la. Smallwood pergunta se isso é possível e Yeonseong confirma dizendo que embora as veias possam estourar e os órgãos possam desmoronar, ao se concentrar o sistema informa que adquiriu a habilidade de cultivo de mana, onde, em vez de usar sua força interior, ele pode realizar artes marciais com magia. E conforme sua compreensão aumentar, a penalidade diminuirá. Yeonseong pensa que achou que a mana e a força interior eram semelhantes, então apenas tentou, mas estava feliz porque funcionou. Smallwood comenta que o consumo de mana está muito alto e pergunta se não existe outro método.
Yeon Seong responde que para um mago que está aprendendo artes marciais, esse método é o melhor e tudo bem se o consumo for um pouco alto. É mais importante ser capaz de acertar um golpe adequado. Pouco tempo depois, Smallwood aprende outra habilidade e fala que isso é incrível, sendo muito diferente de só socar com os punhos. Yeon Seong pensa que, usando magia como artes marciais, ele estava feliz por ter descoberto isso, mas o ranking da habilidade é muito baixo. No entanto, não é como se fosse completamente inútil só porque tem um rank baixo. Pouco tempo depois, na sala de treinamento, o instrutor Ernest fala para todos prestarem atenção. Onde, já que o intervalo deles acabou, ele irá iniciar um novo treinamento, dando uma breve explicação do que estarão fazendo agora. As regras são simples, eles vão para uma masmorra em equipes de 6 e só terão que concluí-la com rapidez e segurança. Yeon Seong percebe que todos estavam sedentos por sangue. Smallwood comenta que no clã dele só o primeiro time vai para a batalha e se ele se sair bem nessa sessão de treinamento poderá entrar no primeiro time. Em seguida, Ernest começa a escolher as equipes e Yeon Seong percebe que ficou separado de Odaigo novamente. Sua equipe seria ele, o primeiro retornado do abismo em 30 anos, o caçador novato Richard e também Anthony, juntamente com Smallwood e outro cara chamado Windtaker. Elizabeth comenta que nunca foi deixada de fora do primeiro time, mas ficar junto com esses caras a deixa preocupada. Rapidamente, Anthony fala que vai ser o líder e todos acabam aceitando. Yeon Seong pergunta a Elizabeth o quão bom esse cara é. Ela responde que ele é versátil, gosta de lutas de longo alcance, mas também é bom em combate próximo e também é bem estranho. No entanto, também tem muitas habilidades raras, só que a personalidade dele é um pouco estranha. Yeon Seong pensa que não tinha a intenção de fechar um contrato com ele, então não se incomodaria, mas dar uma olhada seria uma boa ideia. Ao analisar Anthony, Yeon Seong percebe que agora pode ver as habilidades também. O gato comenta que o olho da constelação melhorou. Como caçador, ser capaz de usar suas habilidades também é uma espécie de treinamento, quanto mais as usa, melhor fica nelas. As duas habilidades que Anthony possui, proteção mental e narcisismo, estão acima do rank B. Yeon Seong pensa que essas podem realmente ser as habilidades que o ajudam a manter sua força mental. Em seguida, Windtaker se aproxima e comenta que Yeon Seong é um usuário de artes marciais bem impressionante e espera que trabalhem bem juntos. Rapidamente, todos falam para ele vazar. Yeon Seong pergunta a Elizabeth por que estão agindo assim e ela responde que esse cara só se importa com dinheiro. Ele é alguém que julga as pessoas com base em lucros e perdas. O Windtaker fala que não é uma pessoa ruim, que isso é apenas questão de dar e receber, só que as pessoas não conseguem aceitar. Yeon Seong diz que isso parece razoável. Rapidamente, Smallwood fala para não ser enganado por esse cara, dizendo que quando estava na primeira equipe, esse cara agia de forma amigável com ele, mas no momento em que caiu para a segunda equipe, ele simplesmente o ignorou. O Windtaker fala que embora seja um caçador de rank B, é um curandeiro muito requisitado e se trabalhar com ele poderá receber todos os tipos de suporte durante o treinamento. Yeon Seong fala que realmente não precisa disso, onde pode lutar perfeitamente, mesmo sem todas essas coisas. O Windtaker fala para ele não dizer algo tão ridículo e fala que é porque ele ainda não experimentou o tipo de suporte que ele pode oferecer. Também fala que mesmo sendo um usuário de artes marciais, ele tem que tentar usar um pouco de magia que funcione para ele. Yeon Seong diz que sente muito, mas realmente não precisa disso. O Windtaker insiste dizendo que no futuro ele vai precisar pagar o dobro para obter algo assim, mas Yeon Seong diz que não precisa disso. Devido a isso, o Windtaker sai e pensa que parece que ele ainda não se acostumou com a Terra depois de vagar pelo abismo e logo vai perceber o que está perdendo. Pouco tempo depois, eles vão para a masmorra, chamada Julgamento da Estrada Bifurcada. Elizabeth comenta que nunca ouviu falar dessa masmorra antes, e a regra é que precisam limpá-la o mais rápido possível, sem confrontar a equipe adversária. Assim, fala para eles confirmarem se tem 2 semanas de suprimento e rações, então vão se separar e entrar. Anthony rapidamente fala que vai ficar na frente. Elizabeth questiona o absurdo que está dizendo, onde se ele for emboscado e se envolver em um combate a curta distância vai ter problemas.
Anthony questiona se ela acha que ele não pode lidar com isso. Elizabeth fala que ela é uma especialista em combate a curta distância e que deveria ficar na frente. Mesmo assim, Anthony diz que é melhor que ela, mas não é nada para se envergonhar, porque ela já é uma caçadora incrível para poder se comparar com ele. Ela fica bastante irritada querendo socar ele. Em seguida, Anthony fala que vai ficar na frente e eles podem apoiá-lo por trás. No entanto, rapidamente Yeon Seong vai na frente e quando o monstro aparece, Yeon Seong o elimina sem dificuldade, deixando todos surpresos. Yeon Seong questiona o que eles estão fazendo, dizendo para se juntarem logo. Anthony tenta ir na frente e usa sua habilidade para encontrar a criatura invisível. Entretanto, antes de chegar, Yeon Seong a elimina com a espada que Hwang lhe deu. Um pouco antes, Yeon Seong mudou a aparência do dispositivo de armazenamento espacial que recebeu da Serpente de Pedra e está usando na cintura. Com isso, é capaz de tirar tudo o que precisa a qualquer momento. Anthony, irritado, fala que aquele monstro ele tinha encontrado. Yeon Seong questiona se ele não precisa preservar sua força para um monstro mais forte, já que é o as do time. Anthony pensa que a lógica dele é perfeita e assim comenta que isso significa que Yeon Seong vai deixá-lo lutar contra um monstro forte quando aparecer. Yeon Seong diz que depende da situação. Ao entrarem mais na dungeon, Yeon Seong vinha eliminando as criaturas. Anthony fala que vai ficar sério a partir de agora, mostrando do que é capaz. Assim, os dois avançam rapidamente. Elizabeth comenta que achou que iria precisar apenas se preocupar com Anthony, mas tem dois malucos no seu grupo. Em outro lugar, no centro de operações, um cara pergunta a Ernest se estava pensando em colocar Anthony na primeira equipe para sempre. Ele diz que falando objetivamente, Anthony é muito bom em combate. O outro cara concorda que isso é verdade, mas menciona que ele não é bom em cooperar com os outros. Sempre que ele está envolvido, o trabalho em equipe voa pela janela. Além disso, seu crescimento tem sido lento recentemente e é óbvio que ele não está interessado em treinar adequadamente. No entanto, ele é um caçador que se sairia pior se colocado na segunda equipe. Ernest fala para observá-lo mais um pouco e se as coisas permanecerem como estão, então tomará uma decisão. Em seguida, ele pergunta se alguma das equipes foi eliminada. A mulher fala que é melhor se ele mesmo dar uma olhada nisso. Dentro da dungeon, a equipe de Yeon Seong estava eliminando as criaturas rapidamente. Ernest percebe que o que estava vendo agora era essa equipe trabalhando completamente juntos. Elizabeth pensa que nunca acreditou que faria uma raid tão equilibrada com essa combinação. Pouco tempo depois, ela fala para descansarem um pouco, dizendo que precisam recuperar os poderes mágicos deles também. Mas rapidamente, Yeon Seong fala que tem inimigos vindo de todas as direções e diz para se prepararem para a batalha. Anthony fala para irem rápido. Elizabeth fica surpresa ao vê-lo confiando nas palavras de outra pessoa. Anthony fala para Yeon Seong que não precisa se desanimar, onde, embora não seja tão impressionante quanto ele, Yeon Seong ainda é muito bom. Antes de terminar de falar, Yeon Seong elimina uma criatura. Elizabeth pergunta o que foi isso e de onde veio esse ataque. Anthony fala que essa criatura é chamada de Gárgula de Pedra. Essa criatura possui grande resistência e poder de ataque. Um monstro camaleão de pedra que tem a forma de um demônio e é capaz de se disfarçar como uma pedra, sendo um oponente difícil de lidar. Anthony fala que não precisam se preocupar, pois essas criaturas são covardes e fogem bastante. No centro, a mulher fala que esse cara é incrível e pergunta quem é ele, onde não acredita que ele seria capaz de controlar Anthony. Ernest pensa que esse cara tem qualidades de um líder, com isso não se admira que o presidente o tenha recomendado fortemente. Mas pensa que é uma pena que ele seja um usuário de artes marciais. O outro cara comenta que a equipe relevante está se movendo muito rápido e questiona se não vai ser perigoso. Ernest fala que eles vão saber o que fazer e se forem aniquilados, isso servirá como uma lição para eles. A mulher diz que isso é muito desvantajoso para a primeira equipe que entrar nessa masmorra. Ernest fala que a sorte também é um tipo de habilidade. O julgamento da Estrada Bifurcada é uma masmorra cujas informações não foram divulgadas ao público. É uma masmorra onde a China convidou uma equipe de caçadores de rank A para fazer uma raid há 17 anos.
onde, embora os monstros que apareçam sejam apenas de rank B, a combinação de monstros dentro dela é potente e difícil de lidar, e é por isso que sua dificuldade é rank A. Na masmorra, Yeon Seong percebe que o monstro estava se aproximando e sem dificuldade ele elimina a criatura. No centro, todos ficam surpresos, dizendo que parece que ele sabe o que é uma gárgula. Ernest questiona se ele já lutou contra uma no abismo. Elizabeth comenta que o que acabou de acontecer parece uma armadilha, com isso eles devem acampar por enquanto para dar uma olhada, em vez de seguir em frente imprudentemente. Ela diz que é uma boa ideia, embora eles estejam expostos em todas as direções, se a situação ficar muito ruim para eles, podem simplesmente recuar pela estrada. Yeon Seong pergunta sobre as gárgulas de pedra, questionando se eles não fizerem nenhum movimento, elas os atacariam. Elizabeth responde que não tem certeza, mas Yeon Seong fala que acha que não vão precisar se preocupar muito. Ela pergunta por quê, e ele diz que sabe quando elas estão se aproximando. Yeon Seong questiona por que ela estava surpresa, dizendo que é um monstro com o qual podem lidar, contanto que reajam com calma. Em termos de rank, está por volta do rank B-. Elizabeth pensa que parece que estão tentando aniquilá-los com essa dificuldade, e depois de tudo parece que não é possível nem com eles. Após isso, eles armam uma barraca para descansarem por enquanto. Todos nessa raid já perceberam a pessoa que desempenhou o papel principal. Quem desempenhou o papel mais importante foi Yeon Seong, que liderou a equipe na linha de frente, o retornado do abismo e o usuário de artes marciais. O Intaker fala para Yeon Seong não ser tão frio com ele e questiona se ele tem algo que gosta. Yeon Seong responde que gosta de supino. O Intaker pergunta se tem mais alguma coisa além disso e Yeon Seong responde elevação lateral. Após isso, eles decidem comer, que seria uma ração de masmorra, porém o sabor não é nada agradável. Devido a isso, Yeon Seong comenta que vai cozinhar para eles. Smallwood fala que isso é impossível, onde eles não têm os ingredientes necessários, e Yeon Seong questiona se não conseguiram o monte agora há pouco, falando do camaleão de pedra. Anthony fala que sabe que ele esteve no abismo por um tempo, mas isso é meio estranho, e Yeon Seong fala que mesmo assim dá para comer e ele vai cuidar disso. Enquanto isso, no centro de operações dos instrutores, a mulher fala que outra equipe está indo agora em direção ao centro. Com isso, as gárgulas começarão a se mover em breve. Ernest se pergunta se as outras equipes serão capazes de se defender delas também. Pouco tempo depois, as equipes começam a ser aniquiladas. Ernest questiona se foi muito difícil para eles. Os outros falam que foi realmente muito difícil. O cara comenta que alguns caçadores fugiram e os que ficaram agora estão tendo dificuldades, principalmente aquela equipe, mas questiona o que estão fazendo agora. Yeon Seong estava cozinhando. Elizabeth questiona se aquilo não parece saboroso. Smallwood diz para ela se acalmar, dizendo que tem certeza que só parece bom por fora. Yeon Seong comenta que não é só carne. Todos ficam bastante surpresos, pois Yeon Seong conseguia cozinhar arroz juntamente com carne. Com isso, perguntam se já podem comer, mas Yeon Seong questiona se por acaso ele disse que daria isso a eles. Onde disseram que a carne do monstro não parecia ser boa, então ele só queria mostrar para eles como ela pode. Anthony fala que não disse isso, com isso significa que tem o direito de comer. Com isso, Yeon Seong fala que não se importa se der um pouco a ele. Ao comer, ele fala que isso realmente está muito delicioso. Em seguida, o sistema informa que ele recuperou seu poder mágico, porque comeu alimentos que continham um forte poder mágico. Yeon Seong pensa que, parando para pensar, já que o mundo alternativo é um mundo virtual, mesmo se ele usar os ingredientes, eles vão simplesmente voltar. Então deve tentar usar mais alguns ingredientes e refogá-los com arroz e carne. Os outros começam a implorar para comer um pouco também, assim Yeon Seong diz que todos podem comer também. No centro, o cara pergunta o que eles estavam fazendo. Ernest fala que isso é inacreditável. A mulher questiona se não deviam pará-los, pois pode estar envenenado. Ele questiona se ela acha que eles seriam capazes de comer assim se fosse, onde se houvesse algum veneno naquilo, cuspiriam na hora. Com isso, é claro que ele deve ter uma habilidade que permite cozinhar monstros.
Pouco tempo depois, Yeon Seong pergunta se tem algo de errado. Richard questiona se ele não estava dormindo. Yeon Seong fala que pode dormir com o olho aberto se tiver experiência com artes marciais e pergunta se Richard está se sentindo para baixo porque está cercado de caçadores fortes. Richard pergunta como ele sabe, e Yeon Seong diz que todo caçador tem esses sentimentos, então diz para não se preocupar em pensar em coisas tão desnecessariamente e só treinar. Ele não sabe o motivo dele ter vindo a este lugar, mas se ele quiser ir para a linha de frente e disparar sua magia algumas vezes no dia não é o suficiente. Richard pensa que ninguém nunca disse isso para ele, onde sua família tenha lhe falado que ele era um prodígio. Logo em seguida, Yeon Seong fala para acordar todo mundo, pois era uma emboscada. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!